Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tudo beleza. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre um assunto muito, mas muito da hora e que vai ajudar vocês a entender todo o universo do som, a sonoplastia. A sonoplastia é a comunicação pelo som, abrangendo todas as formas sonoras, músicas, efeitos sonoros e falas, e recorrendo à manipulação de registros de som. Criada como composição radiofônica, tinha por função a recriação de sons da natureza, de animais e objetos, de ações e movimentos, elementos que no teatro radiofônico têm que ser ilustrados sonoramente. A sonoplastia evoluiu muito com os avanços tecnológicos do audiovisual. Assim, foram surgindo novas categorias dentro da sonoplastia, como o Foley, os efeitos sonoros que vão desde sons específicos, como tiros e explosões, até a criação de sons que vêm do zero. Como criar o som de um monstro ou de uma nave alienígena, que não existem no mundo real, mas que precisam ter suas referências sonoras dentro do universo ficcional criado. Todo som utilizado em uma construção sonora audiovisual tem o objetivo de ilustrar movimentos ou ações que ocorrem na sequência de uma cena, diálogo, locução, etc. A montagem do áudio na sonoplastia pode conter elementos que reforcem a naturalidade do que está ocorrendo, ou fazer com que o ouvinte tenha uma percepção diferente do que seria o som natural daquela ação. A realização de criações sonoras podem ser classificadas em dois tipos: efeitos editoriais, que são eventos sonoros que não exigem grande complexidade de obtenção e manipulação. Por exemplo, sons de vento, buzinas, assovios, barulhos de passos e etc. Efeitos principais, que são sons que necessitam de um trabalho de produção e pesquisa mais elaborados. Muitas coisas na criação daquele som demandam um grande tempo para ser alcançada e um grande esforço criativo do sonoplasta, como nos casos das espaçonaves ou de monstros que eu mencionei. Vamos entender agora como funciona o Foley, que, como eu havia dito para vocês, é como se fosse uma dublagem dos sons em cena. Como podemos ver nessa sequência, há uma enorme roteirização de cada som a ser executado em um estúdio para a produção de uma cena. Agora, vamos entender um pouco como os efeitos sonoros são criados para uma cena. Você já deve ter visto o filme Um Lugar Silencioso, ou até mesmo essa cena de como os efeitos sonoros desse filme foram feitos. Caso não tenha, aqui está uma boa oportunidade. Aqui, vemos um processo bem criativo da criação do som de um monstro, que não existe no mundo real, mas que precisa ter seu som produzido dentro da ficção. Nesse processo, o sonoplasta usa elementos banais, como verduras, para criar o som do monstro que causa todo o terror dentro do filme, pois o sonoplasta tem uma noção de referência de quais objetos ele pode usar para alcançar aquele efeito sonoro. Agora, vamos voltar àquele tema que nós vimos na última aula: os sons diegéticos e não diegéticos. A importância da sonoplastia permite que sons sejam produzidos com a intenção de estarem dentro dos elementos da cena ou fora dela. Isso nos permite explorar aquele lance da imersão dentro de um jogo, saca? Nessa sequência de Silent Hill, conseguimos ouvir sons de um rádio, barulhos de portas rangendo, até choros de criança. Tudo isso é um som diegético, pois está dentro do ambiente do jogo. Dessa forma, cria-se uma imersão do jogador na narrativa proposta. Os sons diegéticos podem ser explorados de diversas formas dentro da construção da história do game. Muito dessa capacidade de imersão vem também dos avanços tecnológicos do audiovisual, como podemos analisar nessa demonstração da evolução do som estéreo para o som Dolby e a capacidade de quadridimensionalidade do som. Entendido como a sonoplastia funciona e como a tecnologia evolui até os dias de hoje, podemos avançar para uma parte fundamental da nossa aula: as trilhas sonoras. A primeira coisa que você deve fazer é procurar e analisar os softwares de criação musical, muitos deles de acesso gratuito, como o Reaper, Cubase, Ableton Live, Sibelius e Pro Tools. Veja o tipo de game para onde vai criar a música ou trilha sonora e decida o tipo de música.
Pode parecer um elemento óbvio, mas definir isso antes de começar a testar os sons é bem importante para se manter focado e na direção certa. Faça experiências e treine para dominar o básico sobre a mixagem e masterização do software escolhido. Isso é necessário para acertar os volumes e timbres, assim como adaptar o som ao gênero do jogo e sua plataforma. Trabalhar a música para que ela se encaixe nas mecânicas do jogo. Sempre existe diferença entre partes de ação, fases mais calmas, etc. Ao trabalhar esses aspectos, você saberá exatamente onde essa música deve mudar e para onde ela deve ir na condução da narrativa do seu game. Vamos analisar alguns exemplos marcantes dessas trilhas sonoras nas histórias dos videogames. Criado por Yu Suzuki e com trilha sonora de Hiroshi Kawaguchi, as músicas do OutRun sempre foram marcadas por grudarem no cérebro dos jogadores. Ainda ajudam a tornar a viagem pelos estágios do jogo muito mais divertida. Um detalhe muito interessante é que o game nos permite escolher qual faixa tocará enquanto corremos. Depois de fazer um excelente trabalho com as músicas do Lotus Esprit Turbo Challenge, o escocês Barry Leitch foi convidado pela Gremlin Graphics para criar a trilha sonora de um novo jogo que se tornaria uma verdadeira febre no Brasil durante os anos 90, o Top Gear. Na época, era comum entrarmos numa locadora e nos depararmos com pessoas disputando emocionantes corridas naquele jogo, e quem encarou certamente lembra de suas músicas. Um detalhe que vale ser mencionado é que Leitch também assina a trilha sonora do jogo brasileiro Horizon Chase, e por mais que ela não seja tão memorável quanto a do Top Gear, é muito, mas muito boa. Apontar apenas um capítulo da série Final Fantasy quando se fala de uma trilha sonora não é uma tarefa muito simples, mas acredito que nenhum consegue superar o sexto. Extremamente inspirado, nesse jogo o mestre Nobuo Uematsu conseguiu criar temas para cada personagem, cada localidade, cada chefe, fazendo jus à gigantesca saga proposta por Hironobu Sakaguchi. Seria possível falarmos por horas sobre as excelentes músicas presentes nesse jogo, mas se for para citar apenas uma delas, não há como fugir da Aria de Mezzo Karateiri, uma ópera que contava até mesmo com um trecho em que se pode ouvir vozes. Agora, galera, para encerrarmos a aula de hoje, nós vamos olhar como podemos criar as nossas próprias trilhas sonoras em sites e softwares super acessíveis. Vamos analisar a plataforma da Fruit Loops, que permite editar e compor músicas para trilha sonora. Vejamos que no layout da tela temos à nossa direita vários ícones que representam os efeitos sonoros que podemos selecionar. E do lado esquerdo estão todos os instrumentos disponíveis para uso. Dentro do Fruit Loop, é possível tocar os instrumentos com ou sem eles no aspecto físico, só usando o mouse ou o teclado do seu computador. Dentro do Fruit Loop, podemos também selecionar a batida que queremos, como também no caso de termos um piano. Como exemplos, selecionamos a opção Piano Roll. E agora, podemos compor a sequência de notas que queremos no nosso instrumento e depois ajustar o tempo. Como toda essa produção fica em MIDI, é possível editar todo o som produzido para que você possa utilizá-lo na trilha sonora do seu game. Então, é isso aí, galera. Encerramos a nossa aula 10 do Criar Jogos. Foi um prazerzaço estar com vocês. Espero que vocês tenham aprendido muita coisa nessa aula de hoje. Um abração e até a próxima!